Eu quero inicialmente cumprimentar todos os colegas vereadores, desejando boas-vindas em mais esta sessão ordinária desta Casa Legislativa. Agradeço ao público presente, Nenzinho Vargas, os nossos servidores, mais uma vez aqui, ao público de casa que nos acompanha a partir deste momento, através das redes sociais, o nosso muito obrigado. E sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Eu peço ao vereador Lauro Fernandes que faça a oração inicial para nós, vereador. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço ao secretário que faça leitura da síntese das atas da 2ª e 3ª sessão ordinária. Síntese da ata da 2ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, com início às 19 horas, em sua sede situada na Praça Justo Magalhães. A sessão foi comandada pelo senhor presidente Noélio Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Estiveram presentes os vereadores Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana D'Arco de Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronilde Oliveira e o Hermes Uera Vieira. Deu-se início à ordem do dia. Primeiro, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia e Saúde e Assistência Social, sobre o projeto de lei número 085/2020, de autoria do Poder Executivo, que celebra convênio com a Associação de Proteção e Amparo dos Animais. Esses pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão, após votados, sendo aprovados. Encerrada a discussão dos pareceres, este projeto foi colocado em primeira votação, sendo aprovado. Segundo, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia, Saúde e Assistência Social, sobre o projeto de lei número 086/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o repasse de recursos financeiros para a Sociedade São Vicente de Paula. Esses pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão, após em votação, sendo aprovados. Encerradas as discussões dos pareceres, este projeto foi colocado em primeira votação, sendo aprovado. Terceiro, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia e Obras, Serviço Público e Urbanismo, sobre o projeto de lei número 087/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a revisão geral anual dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos.
Estes pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão, após em votação, sendo aprovados. Encerradas as discussões dos pareceres, esse projeto foi colocado em primeira votação, sendo aprovado. Quarto, leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia, Cultura, Turismo e Meio Ambiente, sobre o projeto de lei número 001/2020, de autoria do vereador Noélio Santiago da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de mensagem educativa de prevenção ao consumo de álcool e drogas em material escolar do município. Estes pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão, após em votação, sendo aprovados. Encerradas as discussões dos pareceres, esse projeto foi colocado em primeira votação, sendo aprovado. Nada havendo mais matéria a serem tratadas, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Para conferir o teor da ata original, acesse www.sapl.pontalina.go.leg.br. Síntese da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, com início às 19h30 em sua sede situada na Praça Justo Magalhães. A sessão foi comandada pelo senhor presidente Noélio Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Estiveram presentes os vereadores Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana D'Arc de Godoy, Joaquim Fernando Santos, Vrandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronilde Oliveira e o Emerson Weller Vieira. Deu-se início à ordem do dia. Primeiro, leitura do projeto de lei número 085/2020, de autoria do Poder Executivo, que celebra convênio com a Associação de Proteção e Amparo aos Animais. Esse projeto foi colocado em discussão após em votação final, sendo aprovado. Segundo, leitura do projeto de lei número 086/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza repasse de recursos financeiros para a Sociedade São Vicente de Paula. Esse projeto foi colocado em discussão após em votação final, sendo aprovado. Terceiro, leitura do projeto de lei número 087/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a revisão geral anual dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos. Esse projeto foi colocado em discussão após em votação final, sendo aprovado. Quarto, leitura do projeto de lei número 001/2020, de autoria do vereador Noélio Santiago da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de mensagem educativa de prevenção ao consumo de álcool e drogas em material escolar do município. Esse projeto foi colocado em discussão, após em votação final, sendo aprovado. Quinto, leitura do projeto de lei número 002/2020, de autoria do vereador Noélio Santiago da Silva, que prevê publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta do município de Pontalina. Esse projeto ficou distribuído às comissões competentes. Sexto, leitura da indicação número 002/2020, de autoria do vereador Noélio Santiago da Silva, que solicita ao Poder Executivo que veja junto ao órgão competente para que coloque um redutor de velocidade na Avenida Radial Norte, nas proximidades da Igreja de Santo Antônio de Pádua, abaixo da Mercearia Santo Antônio, sentido Sopril. Indicação aprovada. Não havendo mais matéria a serem tratadas, o presidente deixou a palavra franca aos edis que quisessem fazer uso. Fizeram uso da palavra os vereadores Ronilde Oliveira, o Emerson Weller Vieira, Marlene Alves Lopes Pinto e Joana D'Arc de Godoy. Já que nenhum edil desejou mais usar a palavra, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Para conferir o teor da ata original, acesse www.sapl.pontalina.go.leg.br. Estas atas estão em discussão, em votação.
Aprovadas. Eu quero, neste momento, informar aos nobres edis que não haverá sessão ordinária no dia 24/2, próxima segunda-feira, devido ao feriado de carnaval, né, que tem 24 e 25. E no dia 26, quarta-feira de cinza, também a parte da manhã, como na parte da manhã nós temos aqui o costume, não temos expediente na prefeitura, eu estou também suspendendo o expediente na quarta-feira de cinza, porque acho que não compensa, né, a gente fazer meio expediente aqui, vim aqui só na parte da tarde, sendo que não tem sessão, não tem, né, nada a ser tratado, então a gente deixa também o dia 26 como ponto facultativo. Eu quero, antes de entrar na ordem do dia, quero aqui manifestar nosso apoio, nossos aplausos ao vereador José Eurípides, que foi, né, pelo bom êxito que teve lá no vestibular, José, e pela sua dedicação, essa força de vontade, né, que você que já esteve tanto tempo na sala de aula como professor e agora decide a dar continuidade aí em busca de um curso superior. Eu quero que fique registrado aqui o reconhecimento e os parabéns desta casa. Muito obrigado. Pois é, a Márnia também, né, que a gente quer parabenizar ela também, né, pela dedicação, pelo esforço e desejar muito sucesso a todos vocês. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 02/2020, de autoria do vereador Noedson Santiago da Silva, que prevê a publicação nos sites eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta do município de Pontalina. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 002/2020, 10 de fevereiro de 2020. Voto relator. A proposição foi instruída com as devidas justificativas, solicitando a esta Casa de Leis a sua aprovação. O objeto do projeto de lei é a obrigatoriedade de publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta do município de Pontalina, de listagem de pessoas e veículos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, de fácil localização e compreensão, bem como a indicação visual de veículos e máquinas que prestam serviço para o município. É certo que consta no portal de transparência informações sobre os contratos celebrados, mas para chegar às informações ligadas a um contrato, prestador e local de prestação de serviço, o usuário necessita de percorrer um caminho complexo que pessoas com menores conhecimentos de navegação na internet e com o funcionamento da máquina administrativa pública municipal possuem dificuldades, não conseguindo encontrar a informação. Cabe registrar que a indicação visual dos veículos facilitará a fiscalização pelo poder público e possibilitará à população identificar e distinguir os veículos vinculados ao município de Pontalina. De outro lado, não se vislumbra que a matéria tratada apresenta desrespeito a alguma normativa ou às competências do Poder Executivo, mas
em que, em vez disso, o direito a informações é previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 14º e 23º, artigo 37º, parágrafo 3º, inciso 2º, e nos artigos 216, parágrafo 2º, e regulamentada pela Lei 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Em análise, a proposição se adequa às previsões legais e se encontra dentro do âmbito de atuação do Poder Legislativo e Executivo Municipal, da mesma forma que está com sintonia com as legislações vigentes, além de possuir interesse e utilidade pública. Em face do exposto, considero o projeto de lei constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 002/2020. É o nosso parecer, sábado às comissões da Câmara Municipal de Pontalina, ao 17 do mês de fevereiro de 2020. Jurandir Rezende Machado, presidente, o Emerson Vieira, relator, Adalberto da Silva e Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Eu gostaria aqui de fazer aqui, Marlene, uma correção, porque eu entendi mal aqui a informação da secretária, mas é você, né, a nossa aprovada lá no vestibular, os nossos parabéns. E que você tenha muito sucesso, né, também lá, e que você merece sim ter tido o êxito que você teve lá. Ela vai. Muito obrigada, né? E quando surgiu a história da faculdade em Pontalina, eu também tinha esse sonho, porque eu casei muito nova, 17 anos, e não tive a oportunidade, né, de fazer uma faculdade. E assim, graças a Deus, formei meus filhos, eu fui aquela mãe que sentei sempre junto com os meus filhos, né, para estudar. Então, graças a Deus, eu aprendi alguma coisa. E aí, fiz a inscrição, e graças a Deus, né, Zé Eurípides, nós conseguimos esse êxito. Né? Eu falo que foi graça de Deus, eu falo que o Espírito Santo dá sabedoria para a gente. E se Deus quiser, nós vamos estar realizando esse sonho. Parabéns. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 002/2020, 10 de fevereiro de 2020. Voto do relator. O objeto do projeto de lei é forçar o município de Pontalina a realizar publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta de listagem de pessoas e veículos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, utilizando para isso uma plataforma digital de fácil localização e compreensão pelos usuários, bem como que seja fixada às laterais dos veículos e máquinas que prestam serviço a indicação de que o veículo é vinculado ao município, à área de atuação e um código numérico para individualização. Ressalto que o município de Pontalina, Goiás, efetua essa divulgação no portal de transparência. Entretanto, o acesso à informação da plataforma digital e os dados como estão sendo publicados é muito complexo e confuso, necessitando que seja utilizado um modelo mais simples e didático em paralelo para atender à solicitude desse projeto de lei.
Temos ainda que é de extraordinária importância a identificação dos veículos, tratores e máquinas que estão vinculados ao município prestador de serviço, vez que possibilitará à população os identificar e facilitará a fiscalização pelos departamentos competentes. Assim, verificamos que os desígnios da lei é viabilizar meios de esclarecimentos, informações, acesso a dados, tudo de forma clara, transparente e sem dúvidas, além de propiciar à população identificar os veículos vinculados ao município onde estejam transitando ou prestando serviço. Por fim, não verifico que o projeto acarretará ônus ao município, vez que, no caso, busca adequação da plataforma digital no site do município. Da mesma forma que também é só adequar a caracterização dos veículos e máquinas. Em face do exposto, considero que o projeto de lei número 002/2020 possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 002/2020. É o nosso parecer, salvo as comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente, José Eurípides Alves, relator, Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Parecer ao projeto de lei número 002/2020, de 10 de fevereiro de 2020. Voto do relator. A finalidade da proposição é impor ao município Pontalina que realize publicações nos ambientes eletrônicos dos órgãos da administração no âmbito de atuação do município Pontalina, de listagem de pessoas e veículos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, utilizando uma plataforma digital mais simples. E ainda que o município coloque nas laterais dos veículos prestadores de serviço uma indicação visual. O direito à informação é considerado um direito fundamental numa sociedade democrática, existindo uma relação direta entre a obtenção de informações e a cidadania. No Brasil, o direito de informação está previsto na Constituição Federal. Cabe registrar que no portal de transparência é possível encontrar algumas informações de forma genérica, além de ser uma plataforma digital complexa. No caso, esse direito ao acesso à informação deve ser fornecido sem que exista cumplicidade, ou seja, de forma que possibilite clareza e objetividade na informação buscada pelo usuário. E considerando a complexidade do modelo utilizado pelo município, torna-se perfeitamente aceitável que seja adequado ao que determina essa proposição. A identificação dos veículos, tratores e máquinas terceirizados possibilitará melhor condições de fiscalização pelo município, aprimorando o controle da frota e permitindo que a população identifique com facilidade quais são os veículos, tratores e máquinas que prestam serviços e a área ou a unidade de atuação do município. Diante do exposto, considero que o projeto de lei número 002/2020 atende o interesse e utilidade pública, sendo o meu voto favorável à aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela utilidade e interesse público da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 002/2020, é o nosso parecer. Salvo as comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020. Onilton Oliveira, presidente, José Eurípides Alves, relator, Joana D'Arco Godoy, membro.
Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerradas as discussões, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 02/2020. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando para a segunda sessão logo em seguida. Eu te entrego aqui já. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 02/2020, de autoria do vereador Noedson Santiago da Silva, que prevê publicação nos sites eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta do município de Pontalina e votação final. Projeto de lei número 002/2020, 10 de fevereiro de 2020. Prevê publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos de administração direta e indireta do município de Pontalina, de listagem de pessoas e veículos de empresas prestadoras de serviço terceirizados, indicação visual de veículos e máquinas e da outras providências. Este projeto está em discussão. Encerrada a discussão, eu coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 088/2020, de autoria do Poder Executivo, que cria os cargos efetivos de procurador municipal e analista jurídico. Projeto de lei número 088/20, de 14 de fevereiro de 2020. Cria os cargos efetivos de procurador municipal e analista jurídico, que especifica e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no âmbito da administração municipal os cargos de procurador municipal e analista jurídico administrativo da seguinte: cargo: procurador municipal, vaga 1, tabela de vencimento 4.456/13, classe de vencimentos, lei número 1214/A/2008, 15/15, carga horária semanal 20 horas. Requisito para provimento: diploma de curso superior de Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil e aprovação em concurso público. Distribuição das atribuições: representar o município em juízo, ativo e passivamente, e promover sua defesa em todas e quaisquer ações
salvo os processos terceirizados que atendam às exigências legais. Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais créditos do município. Preparar informações e acompanhar processos de mandados de segurança ou mandados de injunção impetrados contra o prefeito, os secretários municipais e demais autoridades de idêntico nível hierárquico apontados como autoridades coautoras. Propor as ações diretas de inconstitucionalidade mediante expressa autorização do prefeito municipal. Patrocinar ou defender nas ações de cobranças trabalhistas, execuções e outras ações corriqueiras que envolvam o interesse da municipalidade, podendo desistir, receber ou dar quitação somente quando for autorizado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Representar a Fazenda Pública Municipal nos processos de inventários, arrolamento e partilha, arrecadação de bens, de ausentes e de herança. Jacente. Propõe a ação de desapropriação, defender a Fazenda Pública Municipal nas ações possessórias, reivindicatórias e ações de uso campeão. Examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento dependa da autorização do prefeito e de outra autoridade do município. Emitir parecer sobre matérias relacionadas com processos judiciais em que o município tenha interesse. Cargo, analista jurídico, vaga 1, tabela de vencimento 3.577,64, classe de vencimentos, lei 1214/A 2008, 15/15, carga horária semanal, 20 horas. Requisito para provimento: diploma de curso superior de Direito, registro na Ordem de Advogados do Brasil e aprovação em concurso público. Descrição das atribuições: apreciar previamente os processos de licitação, emitir parecer jurídico acerca da legalidade e a forma dos editais, minutas de contratos, convênios, acordos e demais procedimentos, inclusive nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Apreciar todo e qualquer ato que implique alienação do patrimônio imobiliário municipal, bem como autorização, permissão e concessão de uso. Atuar e assessorar nos processos administrativos que tratam de direitos, deveres, disciplinas, vantagens e prerrogativas dos servidores públicos municipais. Examinar os processos relativos às aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais, com vista a assegurar a legalidade da concessão de tais benefícios. Examinar projetos e autógrafos de lei, decretos, portarias e outros atos rotineiros da administração pública municipal. Acompanhar e elaborar parecer jurídico em processo administrativo diverso. Analisar os aspectos jurídicos de contratos nas diversas áreas ou repartições da administração municipal. Elaborar cartas, notificações extrajudiciais, contratos e recursos administrativos em geral. Executar outras atividades correlatas às questões jurídicas na área administrativa. Artigo 2º. Os cargos mencionados no artigo anterior serão providos em caráter efetivo após prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, sendo que a nomeação e posse deverá observar a ordem classificatória dos aprovados. Artigo 3º. Os procuradores do município tomarão posse perante o prefeito municipal mediante compromisso formal de estrita observância das leis, respeito às instituições democráticas e cumprimento dos deveres inerentes ao cargo. Artigo 4º. Aplica-se aos cargos criados por esta lei o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Municipal 1222/2008 e o plano de classificação de cargos e vencimento dos servidores públicos do município, criado pela Lei Municipal número 1214/A 2018, bem como serão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS. 5º.
ficam os cargos criados nessa lei inseridos na classe de vencimento e título da classe que se trata o anexo 1 da Lei Municipal número 1214/A/2018 da seguinte forma: classe de vencimento 10/12, título de classificação técnico-científico X, analista jurídico. 15/15, técnico-científico, o primeiro décimo, o segundo 15º, procurador municipal. Artigo 6º. Fica extinto o cargo de procurador jurídico criado pela Lei Complementar 001/2009, de 4/12/2009. Artigo 7º. A presente lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura de Pontalina, aos 14 de fevereiro de 2020, Milton Ricardo de Paiva. Justificativa ao projeto de lei número 088/2020. Senhor presidente, ilustres vereadores, estamos encaminhando proposta de lei municipal representada pelo projeto de lei número 088/20, que cria cargos efetivos de procurador municipal e analista jurídico, que especifica e dá outras providências. A presente matéria legislativa tem por finalidade a criação de cargos efetivos a fim de suprir a carência de pessoal no âmbito da administração municipal, em cumprimento do disposto do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal. Além disso, a criação dos aludidos cargos atende à exigência do termo de ajustamento de conduta, firmado junto ao Ministério Público Estadual através da Promotoria de Justiça Pontalina. Dessa forma, considerando que o projeto de lei em questão atende o interesse público e tem amparo legal na Constituição Federal, esperamos que o projeto seja regulamentado, apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. Atenciosamente, Milton Ricardo de Paiva, prefeito. Este projeto fica distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo o parecer favorável, seja então distribuído às demais comissões competentes nos termos do regimento interno. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 03/2020, de autoria do vereador José Eurípides Alves, que institui sanções administrativas para os casos de vandalismo de bens públicos e particulares no âmbito do município de Pontalina. Projeto de lei número 003/2020, 10 de fevereiro de 2020. Institui sanções administrativas para os casos de vandalismo de bens públicos e particulares no âmbito do município de Pontalina, estado de Goiás, e dá outras providências. Faço saber que o plenário da Câmara Municipal de Vereador de Pontalina, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do município, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. No uso de seu poder de política, compete ao Poder Público Municipal manter permanente ação, objetivando coibir e punir atos de vandalismo contra o patrimônio público, bens públicos e privados no âmbito do município de Pontalina, Goiás. Parágrafo 1º. Para fins dessa lei, compreende-se com bens particulares e os da iniciativa privada e bens públicos, aqueles que pertencem a quaisquer entes da federação, como, por exemplo, primeiro, os edifícios públicos em geral, interna e externamente, incluindo muros e fachadas. Segundo, os equipamentos das empresas concessionárias de serviços públicos, tais como postes, caixas de correios, orelhões, cabines telefônicas, abrigos de ônibus e containers. Terceiro, as placas de sinalização, endereçamento e semáforos. Quarto, os bens e equipamentos de uso público, como parques e quadras de esporte. Quinto, as esculturas, murais e monumentos. Sexto, os leitos das vias, praças, passeios públicos, meios-fios, árvores ou plantas. Sétimo,
os viadutos, pontes, passagem de nível, inclusive testadas e guarda-corpos. 8º, elemento imobiliário urbano e de bem cuja posse é exercida pelo poder público municipal ou de outros bens afetados à prestação de serviços públicos municipais. 9º, outros bens públicos assim definidos em lei. Parágrafo 2º. Considerando-se atos de vandalismo todos aqueles que resultem em destruir, danificar, pichar, sujar e por outro meio depedrar edificações públicas e particulares com suas respectivas fachadas, equipamentos públicos, monumentos ou bens tombados, além de elementos de mobiliário urbano e de bens cuja posse seja exercida pelo poder público municipal e de outros bens afetados à prestação de serviços públicos municipais. Parágrafo 2º. Estão excluídas das punições dessa lei os grafites ou artes equiparadas realizadas com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante manifestação artística, desde que consentido por escrito pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado, e no caso de bem público, com autorização por escrito do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico. Parágrafo 3º. Não se conceitua ato de vandalismo, decoração para festas juninas, carnaval e Copa do Mundo, evento de caráter transitório e outras manifestações culturais. Artigo 2º. A pessoa física ou jurídica que cometer atos de vandalismo ou concorrer para essa prática, na condição de autor, coautor ou participe, ficará sujeita aos termos dessa lei e responderá a processo administrativo a ser instaurado no âmbito dos órgãos competentes da administração municipal, além de estar sujeita a sanções civis e criminais. Parágrafo único. O processo administrativo do que trata o caput desse serviço deverá quantificar o montante do prejuízo financeiro decorrente do ato de vandalismo. Artigo 3º. Após a apuração do ato de vandalismo, pichação ou depredação em processo administrativo assegurado, o devido processo legal, serão aplicadas aos infratores, cumuladas ou isoladamente, as seguintes sanções administrativas. Primeiro, multa administrativa no valor de R$ 500 a R$ 100 mil. Segundo, recuperação pelo próprio infrator do bem danificado. Parágrafo 1º. A multa administrativa será graduada de acordo com a gravidade do ato de vandalismo. Parágrafo 2º. A aplicação da multa administrativa é ato de competência do órgão da administração municipal. Parágrafo 3º. A multa administrativa do que trata o inciso 1º do caput deverá ser recolhida no prazo improrrogável de 30 dias, a contar do recebimento das notificações correspondentes. Parágrafo 4º. Não havendo ressarcimento aos corpos públicos pelo dano causado, o pagamento da multa, o processo administrativo devidamente instruído será encaminhado à Procuradoria do município ou ao Departamento Jurídico competente do município de Pontalina para a propositura de ação judicial cabível. Parágrafo 5º. Em relação ao patrimônio público, a restauração deverá ser feita com o apoio da equipe qualificada designada pelo município de Pontalina e levará o tempo que for necessário para a sua conclusão. Parágrafo 6º. Em relação ao patrimônio particular, o valor da restauração será quantificado por meio de 3 orçamentos, considerando o preço médio, devendo ser realizado o serviço no prazo máximo de 30 dias, podendo ser dilatado, existindo comum acordo entre as partes, vítima e transgressor. Parágrafo 7º. Ainda em relação ao patrimônio particular, a restauração prevista no parágrafo 6º poderá ser substituída por indenização a ser paga pelo transgressor diretamente para a vítima.
Artigo 4º. A multa prevista no artigo 3º poderá ser reduzida em até 80% pelo órgão administrativo competente, caso seja firmado termo de compromisso de reparação, mediante comprovação do cumprimento integral da obrigação de reparar o dano porventura ocasionado. Parágrafo 1º. A celebração do termo de compromisso da reparação não afastará a reincidência em caso de nova infração. Parágrafo 3º. Em caso de reincidência, não poderá ser aplicado ao agente o benefício previsto no artigo 4º dessa lei. Artigo 5º. Se as infrações forem cometidas por menores ou incapazes, assim consideradas por lei civil, responderão pelas penalidades de multa os pais, tutores ou responsáveis legais. Artigo 6º. O particular ou seu representante legal que for vítima e o agente público que presenciar os atos de vandalismo deverá adotar as providências necessárias à elaboração do registro de ocorrência pela autoridade policial, devendo apontar, primeiro, o autor ou suspeito do ato de vandalismo; segundo, o local, a data e a hora do fato; terceiro, as provas de que disponha. Artigo 7º. O município poderá firmar convênio com a Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de Goiás e outros órgãos e entidades públicas que possam contribuir com a fiscalização e identificação dos autores dos atos de vandalismo. Artigo 8º. Os valores arrecadados com as multas serão destinados à Secretaria de Educação e Cultura e para a Secretaria de Assistência Social da cidade de Pontalina, Goiás, na proporção de 50% para cada uma. Artigo 9º. A aplicação das penalidades previstas nessa lei não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis. Artigo 10º. As despesas decorrentes com a aprovação dessa lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento do município. Artigo 11º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber no prazo de 30 dias. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, 17 dias do mês de fevereiro de 2020, José Eurípides Alves, vereador. Justificativos ao projeto de lei número 003/2019. A Lei Complementar Municipal número 0008/2014, no artigo 36, explica que compete ao Poder Público Municipal e ao povo geral zelar pelo bem-estar da população, impedindo o mau uso da propriedade pública e particular e o abuso do exercício de direitos individuais que afetam a coletividade. E em seu parágrafo 2º adverte: é proibido pichar paredes e os muros locais de bens públicos e particulares, bem como neles pregar cartazes que sujeitarão ao infrator sofrer pena de multa e sanções previstas em lei. Logo em que pesa a existência da tipificação do crime de dano no artigo 163 do Código Penal e em seu parágrafo único, o dano qualificado e as previsões civis de reparação de dano e indenização. É necessário que o município também institua lei em âmbito local, assegurando sanções administrativas, vez que detém condições propícias para efetuar a fiscalização, coibindo por meio das sanções atos de vandalismos em bens públicos e particulares. Nesse sentido, cabe ao Poder Legislativo, por meio de seus representantes, exigir do Poder Executivo uma postura ativa e buscando essa efetividade. O presente projeto de lei confere condições para que o município possa atuar efetivamente, visando o bem comum de toda a comunidade. Assim, submeto à apreciação dessa Casa de Leis o presente projeto, certo o poder de contar com a aprovação dos meus ilustres colegas de parlamento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 17 dias de fevereiro de 2020, José Eurípides Alves, vereador. Este projeto fica distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Sendo o parecer favorável, seja então distribuído às demais comissões competentes nos termos do regimento interno.
Peço ao secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 02/2020, de autoria do vereador Edmar Ferreira do Carmo, que concede título honorífico de cidadão pontalinense ao senhor Alcides Ribeiro Filho. Projeto de decreto legislativo no 002/2020, 17 de fevereiro de 2020. Concede título honorífico de cidadão pontalinense ao senhor Alcides Ribeiro Filho. Faço saber que o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Pontalina, como fulcro no artigo 75, inciso 2º e letra E, de seu regimento interno, aprovou e eu, presidente da mesa diretora, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido título honorífico de cidadão pontalinense ao senhor Alcides Ribeiro Filho. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Pontalina, Estado de Goiás, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020, Edmar Ferreira do Carmo, vereador. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto de decreto legislativo tem por finalidade a concessão de título honorífico de cidadão pontalinense ao professor e deputado federal, senhor Alcides Ribeiro Filho. O homenageado nasceu na cidade de Remanso, Bahia, mas reside há muitos anos na cidade de Aparecida de Goiânia. Além disso, professor e deputado, possui formação em pedagogia, ciências contábeis e economia pela Universidade Católica de Goiás. Possui também especializações, mestrado, doutorado, competência, em sua maioria voltadas à área de educação. Justifica-se, sobretudo, que a concessão do título honorífico se deve pelo fato de que o homenageado ter implantado em nosso município em um campus da Faculdade Alfredo Nasser, Unifam, tendo em vista que esta unidade será de suma importância à sociedade pontalinense e aos municípios circunvizinhos. Sendo isso, para o momento, conto com o elevado espírito público dos novos vereadores na aprovação da matéria apresentada e, desde já, antecipo meu sincero voto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Edmar Ferreira do Carmo. Este projeto fica distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo o parecer favorável, seja então distribuído às demais comissões competentes nos termos do regimento interno. Não havendo mais matérias a serem tratadas, eu deixo a palavra franca a quem desejar fazer uso. Não havendo nenhum edil escrito para fazer uso da tribuna, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando sessão ordinária já para dia 2 de março do corrente ano. Encerrado.